E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, mais um vídeo. Hoje, olha só, tô postando esse vídeo, hoje eu vou fazer o pré-jogo, porque amanhã eu vou dar uma folga pra vocês. Vídeo todo dia deve cansar vocês. Minha mulher falou assim, eu falei que eu não ia gravar vídeo amanhã, ela falou, meu Deus, não acredito que amanhã eu não vou escutar, família tricolor. A minha mulher não suporta, mas eu ouvi falar família tricolor. Então eu vou fazer o pós-jogo, o pré-jogo hoje, tá? A gente passa as informações do time do Guarani, que tá desesperado aí, e eu também queria falar com vocês sobre o assunto, aquele que a gente já conversou várias vezes aqui, sobre impunidade, né? Ou sobre punição ridícula, que vou explicar tudo direitinho pra vocês. E também, só pra avisar vocês, ó, no domingo, eu vou estar lá na rádio do Paulistão, porque o Paulistão tem um canal no YouTube que transmite o jogo e vai ter a rádio também. E eu vou estar lá. Então, sem imagem, a câmera vai ficar ali em mim. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Na transmissão. Então, eu só tô te avisando pra você, se você quiser acompanhar o jogo por lá, duas telas, né? Você põe ali, você vê no celular, dá pra assistir de todos os jeitos. A gente tem várias opções hoje, né? E de graça. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo. E também pra você saber, pra te informar, que depois do jogo, em São Paulo, né? Eu vou ter que sair de São Paulo, vir para Jundiaí, então no domingo, depois do jogo, o pós-jogo vai ficar um pouquinho mais tarde, tá? Vai entrar no ar um pouquinho mais tarde. Vou deixar lá, se você quiser assistir comigo, vou estar lá. E a gente vai acompanhar o jogo do São Paulo, que precisa vencer de qualquer jeito, né? Lembrando, somos patrocinados pela KTO, que eu vou até deixar aqui o nosso banner para mostrar para você o desconto que você tem, o bônus que você tem, não é desconto, o bônus que você tem de 20% no primeiro depósito, se você usar o cupom GOLBAROLO, tá? Você recebe, se você depositar R$100, você recebe R$20 em apostas. E é um limite legal para você apostar, para você se divertir. Tá sempre no primeiro comentário fixado, mas se você for, quando você for fazer seu, você já deve ter feito seu cadastro, que você é meu amigo, confio nisso, mas quando você for usar, usa o cupom BAROLO, que você tem um monte de promoção, você aproveita um monte de promoção legal, fora esse bônus de 20%. Lembrando sempre, maiores de 18 anos, você não vai ficar rico, já vou te avisando já, não vai ficar rico com apostas esportivas, é uma maneira diferente de você se entreter com futebol ou com o esporte que você quiser. Agora tem NBA, que também tá esquentando, tem um monte de esporte, você sabe. Então usa o cupom GOLBAROLO, tá? Que você vai se divertir, tenho certeza disso. Bom, no vídeo de ontem, gente, falamos sobre o batuqueiro, e aí eu vi as pessoas, né, comentando, eu vi os comentários, aí algumas pessoas falando, pô, que felicidade, o São Paulo vai ter que pagar isso, hein? Esse cara aí durante tanto tempo. E teve alguns questionamentos, eu não sei se eu vi no YouTube ou se eu vi no meu Instagram, lá no Barolo Vídeos, alguém falando, Barolo, você tá falando do Daniel Alves, o Daniel Alves não joga no São Paulo. Eu falei, então, ele não joga no São Paulo, gente, mas o São Paulo paga R$500 mil por mês pra ele. E as pessoas estavam perguntando se ele condenado por estupro, porque a gente pode falar que o Daniel Alves é estuprador, né? Ele é um estuprador. Então o São Paulo está pagando para o estuprador R$500 mil por mês. Por que eu tô falando estuprador? Porque a gente só pode chamar alguém, por exemplo, de estuprador, ou de assassino, ou de, sei lá, ou de, né, que cometeu algum crime, quando o cara é julgado. Então, antes do julgamento, você não pode falar que o cara... Pode ver nos textos jornalísticos, aí nas reportagens, ninguém fala assim, se o cara não foi julgado, é o assassino, não. O cara só é considerado assassino, por exemplo, quando ele é julgado e condenado por aquele crime. Então, até essa semana passada, o Daniel Alves não podia ser chamado de estuprador. Hoje ele pode, porque ele foi condenado na Espanha por estupro, por agressão sexual. Assim como o Robinho também. O Robinho também pode ser chamado de estuprador, porque ele foi condenado pela justiça da Itália. E eu tô falando isso por quê? Porque ainda teve gente que defendeu o Daniel Alves, gente. Teve um cara que comentou assim, não fala assim dele, eu gosto dele, agora deixa ele cumprir a pena dele em paz. Cara, e aí eu fiquei pensando naquela música do Mano Brown, até Jack tem quem passa um pano, né? É impressionante, cara, ainda tem gente que defende o cara. Não fala dele porque eu gosto dele, deixa ele cumprir a pena dele em paz, eu tô muito chateado, não acredito no que aconteceu, não acredito na versão da menina. Cara, o cara mudou 5 vezes a versão, a vítima não mudou nenhuma, e o cara tá defendendo o Daniel Alves. E eu não tô falando nem pelo papelão que ele fez no São Paulo, não, tô falando pelo crime que ele cometeu. Então, mas até Jack tem quem passa um pano, né? Falando em punição, eu vou deixar na janelinha o vídeo de ontem, tá? Que eu falei sobre a dívida, quanto o São Paulo deve. A dívida era de 50 milhões, velho. Agora tá em 25, caiu para 25, segundo o próprio presidente do São Paulo. E o São Paulo disse que já pagou a metade, mas vai pagar até o final de 2025. Então,
Eu fiquei abismado, juro por Deus. Eu achei que fosse o Batuqueiro fosse ser uma unanimidade, que ninguém gostasse dele, não só pelo que ele fez no São Paulo, mas pelo crime que ele cometeu, né? Que foi julgado e condenado. Mas não, ainda tem gente que defende. Vai entender. Desculpa, se defender estuprador, desculpa, gente, eu não dá, desculpa. Aí falando em punição, porque a gente sempre falou em punição aqui, né? Você lembra que a gente teve um problema? Já teve todo tipo de problema. Vocês viram o que aconteceu com a torcida do Sport, lá com os jogadores do Fortaleza, né? Depois do jogo pela Copa do Nordeste. Quantos estão presos? Daqueles bandidos lá, que parece que era torcida organizada, né? A polícia tá investigando. Quantos estão presos daqui? Independente de ser torcida organizada ou não. O cara que tá lá, o vagabundo que quase matou os jogadores do Fortaleza. Quantos estão na cadeia? Quantos vão ficar presos aí 10 anos? Vou fazer uma pergunta pra você. Lembra aquele cara que jogou a garrafa no ônibus do Palmeiras na final da Supercopa? Você acha que ele tá preso? Te pergunto, você acha que ele tá preso? Ele foi solto no dia seguinte. Lembra que eu falei pra você que ele ia ser solto no dia seguinte? Foi solto no dia seguinte. Então o que vai acontecer? Esse imbecil aí, se tiver outro jogo em Minas, ele vai jogar garrafa de novo no ônibus. Eu tô falando isso porque dessa falta de punição, porque é o seguinte, a Ponte Preta, no jogo contra o São Paulo, teve grito homofóbico. Essa coisa que eu não consigo entender, juro por Deus. Grito homofóbico em pleno século XXI, velho. A gente tá com 2024, gente falando de gente com grito homofóbico. Ah, não, a Ponte Preta será punida, vai ser punida. Sabe quanto foi a punição da Ponte Preta? 10 mil reais. Você acha muito? 10 mil reais. Sabe o que vai acontecer? No próximo jogo que o São Paulo for jogar lá, vai ter grito homofóbico. Tô falando o seguinte, por que eu tô falando isso pra você? Pega esse cara que jogou a garrafa, 3 anos preso, nunca mais pisa no estádio. Cobra 5 milhões da Ponte Preta pra ver se na outra semana vai ter grito homofóbico. Não vai, cara. E eu não tô falando de Ponte Preta, de esporte, eu tô falando de punição. Aí, não, mas o futebol brasileiro, ó, tá vendo? Não dá pra ter, levar a família, não dá, vamos acabar com torcida única. Como? Não tem como, velho. Olha o que a gente tá vivendo aí. Mas é o que eu sempre falo, né? Enquanto não tiver punição, né? Até a própria punição do Daniel Alves foi considerada branda, porque o Neymar ajudou ele com a grana lá, que pode fazer isso, né? Você diminui a pena. Então, eu só tô lembrando disso. Pode ter certeza que no próximo jogo do São Paulo em Campinas vai ter grito homofóbico de novo. Porque 10 mil reais de multa, se me desculpa, é uma coisa ridícula, né? Bom, Guarani e São Paulo jogam domingo às 6 da tarde ou 6 da noite lá no Brinco de Ouro da Princesa. Arbitragem Lucas Caneto Belotti, auxiliado por Fabrini Bevilacqua com a Costa e Daniel Luiz Marques. No VAR, Daiane Muniz dos Santos. Transmissão lá no YouTube do Paulistão, também pela TV Record, tá? O Guarani, gente, o Guarani é o lanterna do Grupo B, é um rival desesperado, ele tá no desespero, o Guarani. O Grupo B tem o Palmeiras, que é o líder com 18 pontos em 8 jogos, e o Água Santa, que vem em segundo com 14 pontos em 9 jogos. Lembrando, só se classifica os 2 primeiros, né? O Guarani não só não tem chance de se classificar, como tá desesperado na luta contra o rebaixamento. Não vence há 6 partidas. 6 partidas. Tem só 5 pontos em 9 jogos, 1 vitória, 2 empates e 6 derrotas. Fez 7 gols e sofreu 12. Tem só 18% de aproveitamento. Olha esse número. Com esses números, o Guarani chega para disputar a 10ª rodada com a pior campanha do clube no Campeonato Paulista, faltando 3 rodadas. Desde que o Guarani subiu. Faz 5 anos que o Guarani subiu. Para não correr risco, o Guarani tem que vencer 2 dos seus próximos 3 jogos. Pega o São Paulo, depois pega o Bragantino, São Paulo em casa, Bragantino em casa, depois pega o Botafogo fora. O clima tá tenso pra caramba lá no Guarani, porque é o seguinte, a diretoria afastou 2 jogadores que postaram fotos na rede social participando de uma festa com o Neilton. Lembra do Neilton que jogou no São Paulo? Tem uns jogadores que jogaram no São Paulo que me dá desespero. O Neilton, o cara postou uma foto nas redes sociais e 2 jogadores afastados. Inclusive foi retirado dentro do ônibus que a diretoria levou eles para uma outra cidade ali para se concentrar. E aí eles foram... o cara foi retirado dentro do ônibus. E aí essa punição pegou mal porque os jogadores estavam em dia de folga e não chegaram atrasados na reapresentação, mesmo assim a diretoria resolveu punir. O Guarani foi para Guararema, que fica ali na Grande São Paulo. E aí o volante deles disse o seguinte, que é final, é clima de final, que eles estão focados, que eles estão... Então, afastou o jogador, o clima tá ruim, levou os caras, afastou os caras pro foco total pro jogo, que é uma decisão, uma final, segundo o volante. Ou seja, o Guarani vem babando pra cima do São Paulo
que não pode perder. O São Paulo precisa vencer amanhã de qualquer jeito, mesmo menos com um jogo a menos, porque tá fora da zona de classificação, né? O jogo a menos é aquele contra a Inter de Limeira, que a gente disputou a Supercopa naquele final de semana e não jogou. Então o São Paulo tem um jogo a mais, um jogo a menos, né? Vai fazer esse jogo contra a Inter de Limeira. O São Paulo é o terceiro do grupo D, com 14 pontos, fora da zona de classificação, tem 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Vai fazer 8 jogos, né? Vai fazer o 9º jogo. Marcou 12 gols e sofreu 8, tem um aproveitamento baixíssimo, que eu acho, só de 58%. Aí você vai falar sobre o time. O time é o seguinte, lembra que falamos ontem que o Alan Franco sentiu a coxa e não treinou ontem? Mas treinou hoje, deve ser titular. Até porque a gente não vai ter o Arboleda e o Diego Costa, os dois estão suspensos. A zaga deve ser Ferrarese e o Alan Franco. A boa notícia é que Rato, Igor Vinícius e Lucas estão treinando normalmente e devem pelo menos estar no banco de reserva. Eu acho que o Carpini vai usar a força máxima que ele tiver contra o Guarani. Não tem outra escapatória. O pessoal tava falando, inclusive o Rato, né? O Rato que a gente comentou, o São Paulo não ganhou mais depois que o Rato saiu. O Rato saiu machucado aos 21 minutos contra a Ponte Preta, o São Paulo não ganhou mais desde que ele saiu. Quando ele saiu tava 0 a 0 ainda o jogo, né? O São Paulo perdeu da Ponte, perdeu do Santos e empatou com o Bragantino. E aí o pessoal tava falando pra mim, Barolo, e se nos classificar, que peso que pode ter pro Carpini? E eu falei, gente, não vamos pensar nisso, vamos pensar se acontecer. Eu não vou zicar. Então eu acredito na classificação. Não é possível que num grupo de 4 o São Paulo não consiga se classificar entre os 2 primeiros. Não é possível. Então vai classificar. Mas para isso precisa ganhar do Guarani, tá? Precisa ganhar do Guarani de qualquer jeito, porque para pelo menos dar uma tranquilidade, até porque as cobranças em cima do Carpini já estão ficando fortes, né? Então precisa da vitória. Antes de eu falar sobre reforços, que a janela de transferências está fechando, só aquele recadinho rápido da Gol Case para você, dos nossos amigos, parceiros, que você compra sua capinha, compra 2, leva 4. Você tem, usando o cupom GOLBAROLO, que também está na descrição do vídeo, só você clicar ali, você cai no site, usa o cupom GOLBAROLO, você pode personalizar suas capinhas, você pode fazer do seu jeito, dar de presente para quem você quiser. E tem também, lógico, as garrafinhas, que eu sempre mostro para você aqui, que estão aqui comigo, né, que eu uso todas as garrafinhas, estão aqui, você sabe. Produtos de qualidade, essas garrafas são sensacionais. Quem tem, de vez em quando eu recebo no Instagram a foto da garrafinha, o pessoal comenta, Marolo, usei o cupom GOLBAROLO, a garrafa é sensacional. Se eu falo para você, pode acreditar em mim, essa garrafa é sensacional. E as capinhas também, produtos de ótima qualidade. Lembrando sempre, licenciados pelo São Paulo. Então, você ajuda o clube ainda comprando na GoCase. Se ajuda uma empresa que ajuda a mídia alternativa, se ajuda a mídia alternativa, se ajuda o canal e ajuda o São Paulo ainda comprando produtos na GoCase. Bom, gente, sobre reforços, que é um assunto que também é recorrente, a gente sempre está conversando sobre reforços, as pessoas conversam comigo nas redes sociais também, perguntando, falando de nome de jogador, Barolo, porque o São Paulo não vai atrás desse, porque não vai atrás daquele. O problema, gente, é que o mercado tá difícil pra caramba e os valores estão exorbitantes. O São Paulo tá procurando atacante, que eu não vou usar o termo reserva do Caleri, pra brigar com posição, pra fazer sombra pro Caleri. Um lateral esquerdo, que a gente só tem o Wellington e mesmo assim não sabe se ele vai ficar. E um zagueiro canhoto, porque depois que o Beraldo saiu, deu um estrago não só na zaga, mas também como na armação no começo das jogadas. Porque o Beraldo sim é o zagueiro construtor, não o Léo Pelé. Então o São Paulo procura um zagueiro. Vocês lembram que a gente falou aqui dessa semana do André Silva, o brasileiro que tá jogando lá no futebol português, no Vitória de Guimarães? Só que é o seguinte, a diretoria do Vitória de Guimarães, porque ele tá em alta lá, né? Ele tá numa fase artilheira, a diretoria só quer do Vitória de Guimarães só quer vender à vista, não quer parcelar. O São Paulo não compra à vista. E o cara tá valendo cerca de 20 milhões. Aí você vai contratar um cara de 20 milhões para ser banco do Caleri? Duvido que o São Paulo vai fazer isso. E aí a janela fecha no dia 7 de março, tá, gente? Fecha no dia 7 de março. Depois só vão poder ser registrados os jogadores que tenham ficado livres, ou seja, sem contrato, antes do dia 7. O segundo período de registro de jogadores está previsto para 10 de julho até 2 de setembro. Se você me perguntar, Barolo, você acredita em contratações do São Paulo para esse final, agora para o Campeonato Paulista? Não, não acredito. O São Paulo está com muita dificuldade de trazer jogador. Eu acredito que a gente vai com o elenco que a gente tem. E na minha opinião está faltando peça. Para mim está faltando peça. A gente não tem lateral esquerdo, não tem, falta zagueiro, para mim falta atacante, para mim eu ia falar que falta meia de ligação, né, um articulador, mas a gente tem o Rames Rodrigues de volta. O grande reforço para mim do São Paulo é um reforço caseiro que se chama Rames Rodrigues, que vai estar à disposição a partir da fase decisiva do Campeonato Paulista. Então tá bom, gente, brigadão pela sua companhia de sempre, pela sua parceria. Deixe seu like se você não deixou ainda, se inscreva no canal se você não é inscrito, não custa nada, de graça, você só clica aí, se inscreve, já tá inscrito. Eu tô esquecendo de falar, quando a gente chegar a 530 mil inscritos, vai de presente a camisa nova do São Paulo, que o ganhador vai escolher.
número 1 ou número 2. Tem que participar do canal, ser inscrito, sempre comentar, um amigo do canal, como a gente apresentei aqui. Quando a gente chegar a 530 mil inscritos. Eu sempre esqueço de falar isso. Hoje eu lembrei. Então, ó, vou deixar na janelinha o vídeo de ontem sobre aquele cidadão lá que foi condenado por estupro. E a gente se encontra domingão lá na Rádio do Paulistão. O link também tá na descrição. E no pós-jogo um pouquinho mais tarde, tá bom? Um ótimo final de semana pra você. Fique com Deus. A gente se encontra domingo, tá bom? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.